Olá, meus amigos. Eis-me aqui novamente para compartilhar boas novas da parte de Deus com vocês. Por isso, prestem atenção neste mistério, mas principalmente na revelação do mistério. Veja bem, deixe-me te fazer uma pergunta. Como se faz exatamente para realizar a obra de Deus aqui na Terra? Seria necessário pegar uma Bíblia para evangelizar uma pessoa? Ou quem sabe, talvez, deveríamos abrir uma igreja? Ou ainda, vamos além. Talvez seja necessário fazer faculdade de teologia, curso de escatologia e de exegese? Não, meu amigo. Essas credenciais são exigidas exatamente pelo sistema religioso. Para Deus, isto não significa absolutamente nada, pois para realizar a obra de Deus é necessário despertar do Espírito de Cristo na carne, pois a obra é realizada por Cristo, não pelo homem, pois a obra pertence a Deus e é Deus quem realiza a sua obra aqui na terra. Quer que eu prove? Sim, é claro que eu vou provar. Me acompanhe na leitura do livro de 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 4, aonde disse o apóstolo Paulo: a minha mensagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do poder do Espírito. Pois a obra é realizada pelo Espírito, o poder pertence ao Espírito, pois é o Espírito que realiza a obra de Deus através do homem. Por isso, no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 49, afirmou Jesus: e eis que sobre vós envia a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Somente após ser revestido do Espírito de Cristo é que o homem estaria apto a realizar a obra de Deus. Pois você precisa ser revestido de poder, pois este poder é o único que pode realizar a obra de Deus. Como assim? A igreja está realizando a obra de Deus apenas através da sabedoria humana? Exato. Neste caso, esta obra não pertence a Deus, mas pertence à carne. Prova disso é que, para o sistema religioso, a obra de Deus é construir templos, construir igrejas. A obra de Deus é falar daquilo que já aconteceu no passado. Eles falam do que os outros fizeram. Para eles, isto é fazer a obra de Deus. Para fazer a obra de Deus, aos olhos do sistema religioso, é só ficar falando do que já aconteceu no passado. Espera aí. Se você for trabalhar em uma construção, por acaso, se você ficar de braços cruzados, você estará construindo, estará realizando a obra? Não, meu amigo. A obra de Deus, ela ficou parada. Há mais de 2000 anos, a igreja não deu um passo à frente. Simplesmente porque as pessoas acreditam que realizar a obra de Deus aqui na terra é falar do que os outros já fizeram. Que obra é esta, meu amigo? Você não é um papagaio para ficar repetindo o que aconteceu? Aonde estão as boas novas do Espírito? Por acaso, o Espírito Santo não ficou disponível para nós? Então, o que está acontecendo com a igreja? Realizar a obra de Deus, repito, é ficar falando do que os outros fizeram? Isso é fazer a obra de Deus? Não, meu amigo. Veja, no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 9, disse Paulo: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Se a pessoa não possui o Espírito de Cristo desperto na carne, se a pessoa já não se tornou um com Deus, então é impossível para esta pessoa realizar a obra de Deus. Pois para realizar a obra de Deus, você precisa se tornar um com Deus, pois é Deus que estará realizando a obra através de você. Neste caso, se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não pode realizar a obra de Deus. Pois a obra é realizada por Cristo. Sim, veja o que Paulo cita no livro de Gálatas, capítulo 2, no versículo 20. Já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Então, quem estava realizando a obra não era o apóstolo Paulo, não era o homem Paulo, mas era este Espírito de Cristo que havia despertado nele. Pois a obra é realizada por Cristo, por Deus, pois pertence a Deus, não aos homens. Por isso, no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, disse Paulo: nós, porém, temos a mente de Cristo. Esta mente de Cristo possui poder. Esta mente de Cristo é quem realiza a obra de Deus, não a mentalidade da carne que é inimiga de Cristo. Pois esta nem se submete a Deus e nem o pode fazer.
Como assim, meu amigo? A igreja inverteu a realidade espiritual. Eles afirmam que Deus concluiu a sua obra no passado. Mas isto é uma piada de mau gosto. Quem disse que Deus já concluiu a sua obra? Quem disse que a Bíblia é um livro que possui princípio, meio e fim? Quem disse isso? Que de livro de Gênesis, Apocalipse, está registrado toda a obra consumada do Criador? Quem disse isso? Com quem você aprendeu que a Bíblia possui princípio, meio e fim? Veja, meu amigo, preste atenção. No livro de Efésios, capítulo 2, versículo 20, disse o apóstolo Paulo: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina. Tanto a lei e os profetas, quanto a graça de Paulo e quanto os evangelhos de Jesus faziam parte apenas dos alicerces da construção. Como assim possui princípio, meio e fim? Possui apenas o princípio, pois a Bíblia Sagrada é o registro da fundação da construção. Prova disso é que no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10, disse Paulo: segundo a graça de Deus que me foi dada, segundo a graça, lancei eu como um sábio construtor os alicerces da construção, e outro deve edificar sobre ele. Mas veja cada um como edifica. Mas a igreja não tem edificado em cima dos alicerces. Não, a igreja está sempre repetindo as palavras proferidas pelos profetas, por Jesus e pelos apóstolos. Neste caso, eles estão falando sempre acerca dos alicerces da construção. Em vez de eles pôr a mão na obra para dar continuidade com a obra, o que eles ficaram fazendo? É falar a respeito dos alicerces. Ficaram falando daquilo que já foi realizado no passado. Ficar falando do que aconteceu no passado não é realizar a obra de Deus. Realizar a obra de Deus é necessário primeiro nascer de novo, pois o que nasce da carne é apenas carne, mas o que nasce do Espírito se torna um Espírito. Este novo homem é capaz de realizar a obra de Deus. Mas o sistema religioso, sim, é uma fraude, é uma piada de mau gosto. A igreja afirma que a obra de Deus está concluída, mas veja bem, no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 12, diz: em verdade vos asseguro, disse Jesus, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Bom, Jesus afirmou, o próprio Cristo, o Filho de Deus, que se alguém crer nele, fará as mesmas obras que ele. Bom, mas se a obra está concluída, como alguém poderia fazer as mesmas obras que ele? Pense, meu amigo, raciocine por você. Como nós poderíamos realizar as mesmas obras que ele realizou no passado, se a obra já está concluída? Está vendo que o sistema religioso está te enganando? Nós podemos realizar obras maiores que a que Jesus fez, pois o próprio Jesus afirmou: obras maiores fará, pois eu vou para o meu Pai. Por que é necessário realizar obras maiores do que aconteceu no passado? Simplesmente porque no passado foi exatamente feito apenas os alicerces da construção. Por certo que a casa em si é muito maior do que os alicerces. Há muitas revelações, meu amigo, que precisam ser feitas, que a igreja não é capaz de repassar, pois no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, diz: eu sou a videira, vocês são os ramos, disse Cristo. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muitos frutos, pois sem mim nada podeis fazer. Sem este Espírito de Cristo, o ser humano não pode realizar a obra de Deus, pois é este Espírito de Cristo que realiza a obra através de nós. Por isso, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16, diz: e eu pedirei ao Pai que vos envie outro Consolador, o Espírito Santo. Para quê? Qual a necessidade de receber este Espírito? Senão para concluir a obra de Deus? Pois foi exatamente este Espírito que deu início à obra no passado. Por isso, no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. Por que exatamente nós precisamos receber poder, se a obra já está concluída? Não, meu amigo, você foi enganado. O que foi concluído no passado foi os alicerces da construção. Pois disse Paulo que, como um sábio arquiteto, ele havia lançado os alicerces, da qual pedra principal eram os evangelhos de Cristo. Só os alicerces, a Bíblia Sagrada é o registro dos alicerces da construção.
A obra em si, mal e mal, começou no passado. E a igreja vem afirmar que tudo já está concluído. Oh, meu amigo, preste atenção no que consta no Evangelho de João, no capítulo 12, no versículo 49. Disse Jesus: pois eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me deu ordens sobre o que eu deveria dizer e como falar. Simplesmente porque não era o homem Jesus que estava realizando a obra de Deus, mas o próprio Deus através dele. Pois no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 30, afirmou Jesus: por mim mesmo nada posso fazer. O ser humano não pode fazer a obra de Deus. Por isto, ele precisa receber este Espírito de Cristo. Pois é este Espírito do Deus vivo que estará realizando a obra através de nós. Pois no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 10, diz: o Pai que está em mim é quem faz as obras. Era Deus que estava realizando as obras através do homem Jesus? Era Deus que estava realizando a sua obra através dos profetas. Foi Deus quem realizou as obras através dos apóstolos. Sem Deus, nada podeis fazer, meu amigo. A obra pertence a Deus, pois a obra é de Deus. Deus apenas usa os seres humanos como uma roupa para concluir a sua obra neste lugar. Pois a sua verdadeira identidade não é a carne. Você é o próprio Deus tendo uma experiência inconsciente através do corpo, pois foi o Espírito que se fez carne. Toda a carne é Deus em manifestação. Por isso precisamos despertar. Diz as Escrituras: desperta tu que dormes. Tu não é o corpo, meu amigo. Tu é o próprio Espírito do Deus vivo. E enquanto você não entender quem você é na essência, você nunca poderá completar a obra de Deus. Se a obra é de Deus, então é Deus quem realiza a sua obra através de nós. E para encerrar, livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Meus filhinhos, disse o apóstolo Paulo, por quem de novo sinta as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Esta é a obra de Deus. Despertar o Espírito de Cristo, despertar a verdadeira consciência do homem, que é Cristo, que é Deus. Esta é a obra de Deus. Despertar o Espírito de Cristo no homem. Repito, livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Meus filhinhos, disse o apóstolo Paulo, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Esta é a obra de Deus, despertar o homem para a sua verdadeira identidade. Pois você não é este corpo, meu amigo. Este corpo você está usando neste lugar. Para existir neste plano físico, você precisa do corpo. Mas antes de ter se feito carne, você era um espírito. Você veio do alto. Pois no livro de Salmos diz que Deus envia o seu espírito. Então os seres humanos são criados. O único problema é que quando o verbo se faz carne, ele perde a sua verdadeira consciência espiritual. Neste caso, a verdadeira obra de Deus é despertar o espírito do homem na carne. Essa é a ressurreição dos mortos, pois o que ressuscita é o espírito na carne e não a carne lá no cemitério. Está dado o recado, meu amigo. Não se esqueça. As obras do sistema religioso não são as obras de Deus. Construir uma igreja não é a obra de Deus. Isto é a obra da carne. Preste atenção. Falar do que os outros fizeram no passado não é a obra de Deus. A obra de Deus é despertar o Espírito de Cristo na carne, ou seja, é o despertar da verdadeira identidade do homem neste lugar.